da palavra do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos nesse momento, ao final desse dia, que é o dia do Senhor, mais uma vez, ó Senhor Deus, ouvir a Tua voz, por meio da pregação da palavra, Senhor, da exposição das Sagradas Escrituras. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e que a Sua igreja esteja sendo ensinada, esteja sendo conduzida, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo para conhecer, ó Senhor Deus, as Sagradas Escrituras, conhecendo a Sua salvação, conhecendo o Seu Deus e vivendo assim, Senhor Deus, para agradar ao Senhor, ó Pai, aguardando, Senhor, aquele dia, o dia que o Senhor vai vir buscar a Sua igreja, a Sua noiva. Fica com o Teu povo, ó Pai, fala ao nosso coração e que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração estejam centrados, direcionados agora na palavra do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, agora nos versos de 9 a 15. E hoje, se tivermos tempo, nós vamos ficar somente nesses 3 primeiros versos. Provavelmente não vamos encerrar esses 3 primeiros versos, né? E esse primeiro capítulo de Marcos, até o verso 21, você percebe que é nessa narrativa vamos dizer assim, é uma descrição. Toda narrativa ela tem 2 momentos: o momento da sua apresentação e o momento quando as ações da narrativa começam, né? E nós percebemos que esse primeiro capítulo, nesses 20 versos, tem esse caráter de introdução da narrativa do Evangelho. E as movimentações e as ações, elas são mais, vamos dizer assim, recorrentes a partir do verso 21, que você vê aí o ministério do Senhor Jesus Cristo se desenvolvendo. Nesse momento nós temos ações aqui, mas são ações olhadas por um aspecto descritivo, mesmo porque inicialmente eu falei para os irmãos que nós estamos vendo um quadro aqui, né? E esse quadro é o início de todo o Evangelho de Marcos, onde os fundamentos desse Evangelho estão apresentados aqui e a partir daí serão desenvolvidos, né? E nesses primeiros versos, agora, no verso 9 a 15, né, nós vamos ver aí, ainda nessa perspectiva de descrição e de quadro do início do livro e da vida do Senhor Jesus, algumas coisas pontuais que são extremamente importantes e que no livro de Marcos elas são citadas, diferente dos outros evangelhos, como a tentação de Jesus ali em Mateus, que ela é descrita de uma forma mais, vamos dizer assim, mais completa, né? Você vê a ação se desenvolvendo ali naquela narrativa. Aqui em Marcos ela aparece, mas aparece nesse aspecto mais descritivo, esse quadro, essa introdução para o início da ação da narrativa que começa no verso 21. Eu gostaria de fazer essa leitura e a partir daí nós darmos continuidade à exposição. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até o verso 9, nós estávamos vendo aquele que era o precursor do Messias, anunciando a chegada do reino de Deus, da pessoa do Messias, de Cristo. Bem como as profecias do Velho Testamento que atestavam esse precursor e apontavam para esse tempo de libertação por meio do Messias que se iniciava naquele momento. Agora, a partir do verso 9 até o verso 15, nós vamos ver o Messias sendo revelado, entrando em cena, ungido
para o seu ofício messiânico. E nesse contexto ele é confirmado como filho de Deus por declarações do próprio Deus, e em seguida, provando o seu ofício, derrota Satanás no deserto. O resumo dos acontecimentos dos versos 9 a 15 seriam mais ou menos assim: o testemunho profético nos versos 2 e 3, a proclamação do profeta no deserto, dos versos 4 a 8, anunciando que Jesus é o Messias. Agora, o seu batismo vai fornecer uma prova inquestionável dessa unção messiânica. É um ato trinitário. O Espírito Santo desce sobre ele, Deus Pai. Sobre ele, Deus Pai anuncia que ele é o seu Filho amado. E ali as 3 pessoas da Trindade se fazem presentes. E a prova inicial do Messias de Deus é a sua vitória sobre Satanás no deserto. E a passagem termina com um resumo da mensagem do reino de Deus proclamada por Jesus. O tempo está próximo, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E como nós temos aqui um quadro diferente, vocês podem perceber que cada evangelho começa diferente. Você vê Mateus começando ali do início da vida de Jesus, do seu nascimento. Você vê Marcos aqui iniciando o seu evangelho a partir do batismo de Jesus. E como nós vimos, cada evangelho tinha um propósito, tinha uma perspectiva. E dentro dessa perspectiva, esses escritores sagrados escreveram a história de Jesus. E nós vamos perceber, como falamos no início, que o aspecto cronológico, ou seja, as ações seguidas de tempo nem sempre são observadas nos evangelhos, porque o propósito deles era provar alguma coisa, mostrar. E aqui no evangelho de Marcos, que Jesus é o Messias, é um ungido de Deus, e que ele é o Filho de Deus. No verso 9 diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. A primeira informação que nós temos aqui é que Jesus é batizado por João Batista no apogeu do seu ministério, o ministério de João Batista. E aí nós já falamos o que esse ministério representava e para quem apontava. João Batista é a última referência da antiga aliança. Ele representava o Velho Testamento que apontava para Cristo. E o ministério de Jesus se inicia nesse ponto, no batismo de João. E mais precisamente, algum tempo depois, quando o ministério de João cessa. Aqui é o início da cessação do ministério de João, onde se completa tudo o que se diz e se fala de Cristo no Velho Testamento. Mas é interessante nós percebermos algumas coisas, e algumas coisas saltam aos nossos olhos, porque são coisas um pouco incomuns dentro de uma narrativa, não tão incomuns assim, mas que chamam a nossa atenção. Por quê? Dá para melhorar aqui que está tendo um retorno aqui, não sei, um chiado. Alguém. Quando ele fala que Jesus veio de Nazaré da Galileia. E é interessante nós pararmos para observar essa informação. Por quê? Porque Jesus cresceu e exerceu o seu ministério nessa cidade, apesar de não ter nascido ali. Ele nasceu na cidade de Davi. Ele era um descendente de Davi, era o descendente do trono de Israel, um descendente legítimo do trono físico de Israel. E isso apontava também para a legitimidade do seu reinado sobre esse mundo também, e principalmente sobre o seu povo. Então Jesus exerce o seu ministério ali, ele cresce naquela cidade, e a maior parte dos seus discípulos também eram daquela região. Cidades como Cafarnaum, Naim, Caná da Galileia, Nazaré, Tiberíades e Betsaida eram cidades da Galileia. E é interessante
o comentário que Matthew Henry fala a respeito do batismo, em especial no que se refere a esse lugar. Ele diz assim: seu batismo foi a sua primeira aparição pública, depois de viver muito tempo desconhecido em Nazaré. Quanto valor oculto existe nesse mundo que está perdido na poeira do desprezo e não pode ser conhecido ou envolto no véu da humildade, e não será conhecido, porém mais cedo ou mais tarde será conhecido, assim como o valor de Jesus Cristo o foi. É interessante ele citar aqui a origem do Senhor Jesus vindo da Galileia. Por quê? Porque nós temos profecias que falam sobre isso. E a gente vai perceber que todos os detalhes da vida do Senhor Jesus, até um espirro que ele dava, vamos dizer assim, havia sido profetizado. É lógico que essa é uma comparação, uma figuração, né? Ou seja, cada passo que o Senhor Jesus Cristo deu nesse mundo havia sido profetizado anteriormente. Não é à toa que lá ali na estrada de Emaús, quando ele havia morto e ressuscitado, e ele começa a conversar com aqueles discípulos dele, e eles não o reconhecem, e ele começa a falar: vocês não creem no que os profetas disseram a respeito do Cristo? E ele começa a discorrer o que toda a escritura do Velho Testamento falava sobre ele. Por quê? Porque tudo na vida do Senhor Jesus havia sido profetizado anteriormente, estava relacionado ao seu ministério, que estava relacionado à sua obra, que estava relacionado ao seu sacrifício. E o que isso representa, o modo de vida, o lugar onde ele nasceu, a forma como ele veio ao mundo, todas essas coisas apontavam para o caráter da sua obra. Abre Isaías capítulo 9, verso 1. Veja o que a Escritura vai dizer: mas para a terra que está aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Abra aí Mateus capítulo 4, verso 15. E por que ele diz isso? Isso estava relacionado ao passado do povo de Israel, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, ao que eles representavam no passado. Eram tribos de Israel, mas não eram tribos muito conhecidas na história como um todo, não se fala muito sobre eles. E nós vamos perceber que eram locais de não muita proeminência. E também foram cidades que, por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, elas sofreram o desterro que acontece sobre eles. E lá em Mateus capítulo 4, verso 15, assim: ouvindo, porém, Jesus que fora João preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E é interessante lembrar que essa região, ela foi, se eu não me engano, ela foi alvo dos assírios, e esses lugares foram habitados por pessoas que não eram judeus, que não faziam, eram mestiços que estavam ali, a partir desse momento. Vejam aqui o texto: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Em tempos passados, aquele lugar foi um lugar habitado por gentios, ou seja, por mestiços.
Os assírios levaram os crentes dali, Israel dali, por causa do seu pecado, e aquela terra foi habitada por pessoas que não eram judeus, que não faziam parte da aliança de Deus. E quando esse povo voltou, ele se mistura. E agora, essa profecia está dizendo que o Senhor Jesus está ali nesse local, um local que tinha sido um local de desprezo, onde a disciplina do Senhor foi alvo. Por causa do seu pecado, das trevas dos seus pecados, eles foram levados cativos, e agora eles são humilhados, no sentido de que naquela terra não existiam mais judeus, ou seja, crentes puros. É mais ou menos isso. E perceba que todos os fatos da vida de Jesus eram permeados pela Escritura, e tudo apontava para ele. Para onde ele vai? Para uma terra desprezada. Ele vai para lá. É ali que o seu ministério inicia-se. É ali que ele começa o seu ministério. É dali que ele chama muitos de seus discípulos. E quando nós lemos Isaías, capítulo 53, que acabamos de ler aí, o verso 3, era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Se alguém quer ser alguma coisa ou quer aparecer diante do mundo, o que ele faz? Ele vai para um lugar de destaque, ele vai para um lugar de proeminência. Eu não sei como vocês veem isso, mas nós que viajamos muito e que moramos em determinadas localidades fora do Rio de Janeiro, quando você chega em determinado lugar, apesar de todo, vamos dizer assim, a visão errada que o Brasil tem aqui do Rio, em alguns aspectos, outros não, né? As pessoas olham para você, eita, eles são do Rio. Como se nós fôssemos diferentes, ou pessoas especiais ou mais especiais do que qualquer outro. Mas por que isso? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma história. É uma cidade que tem um certo vulto na história do Brasil. Não que outras não tenham, mas é o centro da cultura do Brasil, está aqui no Rio de Janeiro. Os grandes artistas do Nordeste e os grandes artistas que nós temos, e bons artistas no nosso país, a sua origem é nordestina. E para onde eles vêm? Para terem sucesso, para terem projeção para o Rio, para São Paulo. E às vezes você dizer que é de um determinado lugar ou de uma determinada nação, você tem uma certa projeção por causa do lugar e da nação. Mas percebam aqui, o Senhor Jesus escolhe, ou seja, Deus escolhe um lugar que era desprezado, um lugar sem importância, para que a sua graça e a sua misericórdia se manifestasse. Isso é extremamente indicativo, porque essa era a condição dele, como filho do homem, como filho de Deus. E ele assume tudo que nós somos para que estejamos nele, para que estejamos em Deus. A terra de Zebulon e de Naphtali foram tribos, como eu falei anteriormente, deportadas para a Síria, e isso se dá por causa do pecado de Israel. E também naqueles tempos eles não eram muito proeminentes. E o versículo de Isaías, que nós acabamos de ler aqui, 9:1, explica porque não haverá escuridão onde de fato as trevas têm sido absolutas. A ideia aqui é mostrar que existe luz para pessoas, porque os seus pecados e rebeliões não são suficientes para impedir Deus de se manifestar a eles de forma graciosa. Eles se tornaram desprezíveis por causa dos seus pecados, mas agora se tornam alvo da glória de Deus na pessoa de Cristo. Nos primeiros tempos, diz o profeta, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos ela se torna gloriosa. Por quê?
Porque Cristo está ali. E ela foi desprezível porque foi transportada para a Síria, foi povoada por mestiços, e tinha a fama no tempo do Senhor Jesus de ser um povo que não se devotava ao estudo da lei, como acontecia em Jerusalém. Eram cidades consideradas de menor valor e desprezadas pelos seus irmãos judeus. Perceba como a mensagem do Evangelho era em tudo compatível com a vida e com a obra de Cristo. Cada detalhe de sua vida falava de sua missão e de quem nós somos. E quando nós olhamos para essa perspectiva, nós vemos que desde o seu nascimento foi assim. Ele é filho de reis, como homem, e é honrado dessa forma pelos reis magos. Mas o seu povo rejeita, não tendo nem onde nascer, lhe dão uma estrebaria. Ali no seu nascimento ele já mostra a nossa miséria. A estrebaria, a gente olha, né, nesses presépios, eu adoro essas coisas de presépio, árvore de Natal, né? Essas coisas, quem me conhece sabe que eu gosto disso, apesar de entender que o Natal não é uma data religiosa. Tá? A estrebaria era um lugar onde os animais comiam e faziam as suas necessidades. Então você tinha mais ou menos tipo uma mesa, um local onde a comida era lançada e os animais comiam ali e faziam as suas necessidades ali também. E vocês sabem que esses animais eram ruminantes. Sabe o que é isso? Ele come, mastiga, joga para dentro, depois joga para fora e come de novo. E o Senhor Jesus nasce num lugar como esse. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essas coisas mostravam quem Ele era e quem nós somos. Quando Ele se faz homem, Ele participa de todas as misérias que o homem participa por causa do pecado, exceto uma coisa: Ele não tinha pecado. Ele dizia que veio para os doentes, e Ele se fez doente por nós. Veio para aqueles que eram desprezados, que necessitavam da sua graça, e Ele mesmo era desprezado. Vejam o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, quando ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Escritura está dizendo aqui que o Senhor Jesus não tinha pecado, mas Ele assume uma forma de pecado. As pessoas olhavam para Ele e viam nele um homem normal. Ele tinha limitações, Ele tinha fome, Ele tinha sono, sentia cansaço, mas ao mesmo tempo que Ele sentia fome, sentia cansaço, Ele estava controlando todo o universo. Mas Ele se fez assim para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Marcos capítulo 2, verso 17 diz assim: tendo Jesus ouvido, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O Senhor, Ele viveu nesse mundo e Ele participou de todas as nossas misérias, porque Ele assumiu o nosso lugar, mas sem pecado. E cada detalhe da sua vida, onde Ele nasceu, a sua origem, era compatível com aquilo que Ele era e com aquilo que Ele pregava. E eu gostaria de fazer uma aplicação aqui. Geralmente eu não faço isso, depende, no meio ou no final do sermão. Existem pastores que gostam de fazer isso no final.
Uma coisa interessante aqui, que eu queria chamar a atenção para nós, é essa compatibilidade entre o que se diz, o que se dizia de Jesus e aquilo, o que ele dizia de si mesmo e aquilo que ele era. Muitas vezes nós não estamos sendo assim, compatíveis com nossa vocação e o nosso chamado. Falamos uma coisa e vivemos outras. Mas com Jesus não era assim. Tudo na sua vida, todos os detalhes apontavam para a nossa miséria e para a sua graça. É interessante porque a maldição de Deus estava sobre ele todo o tempo. Mas ao mesmo tempo, a sua bênção também. Porque isso que a gente vê aqui, a maneira como ele nasceu, as coisas mostram o desagrado de Deus, não para com ele, mas para com aqueles que pecaram contra Deus. E ele assume esse lugar, ele assume essa posição. Mas perceba aqui que a Escritura vai dizer que ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E o foco aqui é o batismo de Jesus nesses 3 versos. Seu ministério é iniciado com esse batismo e confirmado pelo Espírito Santo e pelo Pai nesse momento. O batismo do Senhor Jesus representava uma nova criação que dá início à nova era do Espírito de Deus, que é o derramar sobre toda a carne, profetizado por Joel lá no capítulo 2, verso 28, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E João vai aplicar esse texto ali em Pentecostes, mas o início dessa era não começou ali. O início da era do Espírito começa aqui e se manifesta lá, por meio do derramamento do Espírito sobre toda a carne. O batismo do Senhor Jesus representava essa nova criação, porque é o Espírito Santo descendo dos céus, os céus se rasgando e o Espírito Santo descendo. E isso é um marco, nós vamos falar mais adiante, escatológico, não somente na vida do Senhor Jesus, mas na vida da igreja e nesse mundo. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. É nesse momento que o Espírito Santo veio habitar no coração do crente. Tem muita gente que não entende. Os crentes do Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo? Eles tinham o Espírito Santo, do mesmo jeito que nós temos hoje. Mas eles tinham por uma promessa. Aqui é a concretização dessa promessa. É nesse momento que essa promessa se materializa. Não é mais uma esperança, é uma certeza. Apesar de terem o Espírito Santo, e todo crente no Velho Testamento, verdadeiramente crente, não somente os profetas, tinham a habitação do Espírito, o marco ou o ponto inicial disso, para eles era no futuro, para nós era no passado. E eles recebiam esse Espírito na certeza de que Deus iria fazer aquilo que Ele disse. Nesse momento aqui do batismo, o Senhor Jesus é ligado tanto à sua missão de trazer redenção à humanidade, quanto ao seu propósito divino de iniciar a era do Espírito Santo. E quando falo que ele inicia a era do Espírito Santo, por quê? Porque agora o Espírito Santo ia agir fora das fronteiras de Israel. E em certo sentido, o seu batismo é a sua unção como Messias, e assim
inicia-se o ministério messiânico com o Senhor Jesus, do Senhor Jesus. Ele era aquele rei que vinha lutar e destruir todos os seus inimigos, como Davi fez quando entrega o seu reino a Salomão. Havia paz, porque Davi, por ser um homem de guerra, ele conquistou e venceu todos os inimigos do povo de Deus. E ali, dessa forma, ele era um tipo de Cristo. Mas não só isso, o batismo também se identifica com a necessidade de todos nós acertarmos contas com Deus. O batismo era um rito e é um sacramento de purificação. E o Senhor Jesus passa por esse rito, esse sacramento de purificação. E aí poderíamos levantar uma questão, que seria: como é que Jesus, sendo sem pecado, submete-se a um batismo no qual a água simbolizava purificação da corrupção do pecado? Que humilhação! Senhor Jesus ser batizado, uma humilhação para Ele. O batismo é a confissão de que os nossos pecados foram lavados, que nós fomos purificados do nosso pecado. Como que Jesus sem pecado? Mas porque Jesus assumiu o nosso lugar, e Ele de fato, como nós lemos lá em Isaías 53, carregava sobre si os nossos muitos pecados, a maldição de Deus por causa do pecado, que foram colocados sobre seus ombros para serem carregados por Ele na cruz. E a sua humanidade lhe estabelecia essa condição. É isso que sugere Isaías 53, verso 6, quando diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele assume a nossa humanidade para que pudéssemos assumir a humanidade dele. Segunda Coríntios capítulo 8 vai dizer assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Quando o Senhor Jesus, Ele morre em nosso favor, ali naquele momento, na sua ressurreição, Ele assume uma humanidade perfeita, um estado de perfeição como homem. Não dá para explicar muito, porque qualquer coisa que você fale muito a respeito dessa dupla natureza de Cristo é meio complicada. Mas Ele não sentia mais fome e podia comer. Ele assume uma humanidade. E que humanidade é essa? A humanidade que Ele projetou para nós em Cristo. Uma humanidade sem pecado, um corpo incorruptível. Ele assume a nossa humanidade para que nós pudéssemos assumir a dele. Veja aqui a humildade de Cristo ao vir ser batizado. Ele confessa ao Pai. E por que ele faz isso? Porque era conveniente cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versos de 13 a 15, que fala sobre esse mesmo acontecimento. Ele vai dizer isso, ele diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu:
deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ao ser batizado por João, Jesus expressa o seu comprometimento de tomar sobre si a culpa de todos aqueles pelos quais ele havia de morrer. E em certo sentido, ao se batizar, Jesus estava cumprindo parte da sua tarefa de dar a vida pelas suas ovelhas. E você vai ver o Evangelho falando isso, Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio texto que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. William Hendricks, quando fala sobre isso, ele diz que se não fosse essa submissão voluntária de Cristo no batismo, o batismo dos crentes seria sem sentido. Por quê? Porque foi pelo próprio sacrifício de Cristo que foi estabelecida a base para o perdão dos pecados, simbolizado e selado pelo batismo, para que com sinceridade reconheçam a sua incapacidade, a nossa incapacidade e a falta de méritos, e levem a sua jornada de vida adiante em novidade de vida. Quando o Senhor Jesus está sendo batizado ali, e aquele batismo era um batismo de confissão e arrependimento dos pecados, nós estávamos sendo batizados em Cristo. Nós estávamos sendo adiantados, ou seja, nós seríamos purificados por Ele no seu batismo, por meio da sua morte. Matthew Henry vai dizer que era conveniente cumprir toda a justiça, e assim ele assume a semelhança de carne do pecado, para que, embora ele fosse perfeitamente imaculado, ainda assim fosse lavado como se estivesse sido contaminado, e por nós ele se santificou, para que pudéssemos ser santificados e batizados com ele. E o Senhor Jesus vai dizer isso lá em João capítulo 17, 19, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Os que estão em Cristo foram batizados nele, recebem um batismo porque ele assumiu o nosso lugar, e como segundo Adão ele leva sobre si todos aqueles que estão nele. Toda a justiça cumprida em Cristo é aplicada a nós, seu povo. Fomos purificados por Deus no batismo de Cristo, fomos batizados nele para sermos por ele lavados com o seu sangue. E todos aqueles que estão em Cristo recebem por graça as bênçãos decorrentes desse batismo. O batismo de Cristo é um acontecimento escatológico, ou seja, que aponta para o final de todas as coisas, para o final dos tempos. É um acontecimento escatológico de imensa importância. Veja aqui que os céus se abrem e o Espírito desce de uma nova maneira, não apenas sobre Jesus, mas também sobre esse mundo. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a agir de forma mais diferente que agia no Velho Testamento. Não estava mais circunscrito ao povo judeu, mas estava sendo derramado sobre toda a terra. Iniciando assim a nova realidade do reino de Deus, uma nova era de salvação, dominada pela intervenção de Deus e do seu Espírito. A palavra do Senhor diz aqui, no verso 10, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba. Quando Jesus sai da água, ele experimenta três coisas que na tradição judaica significavam a inauguração do reino escatológico, ou seja, final de Deus. Os céus foram abertos em cima dele, o Espírito Santo desce sobre ele, e a voz celestial do céu fala dele. E esse primeiro evento é os céus foram abertos. A profecia de Isaías, lá em Isaías 64:1,
é a primeira a falar do rompimento do céu e da descida do Messias, quando diz assim: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. James Edwards, comentando esse evangelho, ele diz assim: o rompimento ou a abertura do céu é altamente relevante, porque o judaísmo do segundo templo acreditava que o Espírito Santo, com a cessação dos grandes profetas do Antigo Testamento, cessará de falar diretamente com o povo de Deus. A abertura dos céus no batismo, por conseguinte, inaugura um muito esperado retorno do Espírito de Deus, um período de graça que começa em Jesus, em que Deus, de modo sem paralelos, revela a si mesmo no mundo. É o Deus conosco, é o Emanuel. E é interessante a linguagem que o apóstolo, que Marcos usa aqui. Ele diz que os céus foram rasgados, dando a ideia de abrir, de rachar em partes, que é o mesmo termo que é usado lá em Isaías 64:1, se fendesses os céus. Esse termo na literatura judaica demonstrava cataclismas que eram consequências do poder de Deus, como por exemplo a divisão do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14:21, é a mesma palavra que é usada. Moisés rachando, fendendo a rocha, em Isaías 48:21, e o profeta Zacarias falando da divisão ao meio do Monte das Oliveiras, é essa palavra. Quando Marcos emprega essa palavra, ele quer dar o mesmo sentido aqui no Evangelho. Esse termo é usado por Marcos também, quando o centurião confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ele vê ali, no mesmo instante que o véu do templo se rasga, nesse momento em que o Senhor Jesus ali é contemplado por aqueles homens, o centurião em especial, naquele mesmo momento, o véu se rasga em duas partes, da mesma forma que o céu se abre, se rasga, para que o Espírito Santo desça. E lá em Mateus capítulo 15, verso 37 e 38, nesse outro momento em que o céu se rasga, a Escritura diz assim: mas Jesus, dando um grande bado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu que separava o homem de Deus se rasga, e agora temos acesso ao Pai por meio de Cristo. E essa expressão rasgar, como nós falamos anteriormente, é uma demonstração do poder de Deus, de uma grande transformação. É o poder de Deus de abrir as portas dos céus para aqueles que Deus comprou com o seu sangue. Não há mais separação, os céus estão abertos, o véu foi rasgado, significa que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. E agora podemos entrar na presença de Deus por meio de Cristo. E que não mais existe inimizade por causa dos nossos pecados, pois nele fomos feitos justiça de Deus. E esses dois relatos, o primeiro do batismo, depois da crucificação, tratam de ocorrências sobrenaturais, revelando Jesus como o Filho de Deus. Aqui nós temos um prenúncio do véu que seria rasgado do templo. E ali o Santo dos Santos, como nós já vimos, representava o quê? A presença de Deus. Ninguém podia entrar na presença de Deus. O sacerdote, para entrar naquele lugar, ele teria que passar por uma cerimônia de purificação. E se ele passasse mal lá dentro, ele entrava com uma corda, porque ele deveria ser puxado, porque se alguém entrasse ali, seria fulminado por Deus. E aquele lugar ali representava o trono de Deus, os céus. O homem por si só não pode entrar na presença de Deus por causa dos seus pecados. É Cristo que rasga esse véu de separação e que nos dá condições agora de entrar e estar na presença de Deus, porque Ele nos cobre com a sua santidade. James Edwards, ele diz que o emprego estratégico dessa palavra por Marcos indica que a confissão de Jesus como Filho de Deus
não surge de recursos humanos, mas apenas da revelação da autoridade e do poder de Deus. Reconhecer, e não é só dizer de boca não, mas reconhecer o Senhor como Filho de Deus, como o próprio Deus, é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus na vida de um homem. E é isso que você vê lá em Mateus capítulo 16, versos 16 e 17. Quando o Senhor Jesus pergunta para Simão o que estavam falando a respeito dele. E aí ele diz assim, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A declaração dele não era uma declaração como muitas vezes a nossa declaração. Era uma declaração que provinha da ação do poder de Deus na vida de um homem. Em reconhecer aquele homem ali, que andava com ele, que comia com ele, que dormia com ele, que passava pelas mesmas situações que ele passava no seu dia a dia, era o próprio Deus. Perceba que esse evento nos diz que as portas do céu estão abertas e que a nova era do reino começou com um cataclismo, ou seja, uma demonstração do poder de Deus. E isso preparando o caminho para que o véu do templo fosse rasgado. E o que tudo isso significava? Indicando esses acontecimentos, um ato sobrenatural de Deus, ou seja, a sua intervenção a fim de produzir uma nova ordem, um novo tempo, um tempo de restauração e reconciliação com Deus, com os homens na pessoa de Cristo. E é isso que Paulo fala da pregação do Evangelho, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21, ele diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É isso que os céus abertos representavam. O início da reconciliação de Deus com os homens por meio do ministério de Cristo. Quando nós olhamos, e é bom termos os outros evangelhos, até estimulo a igreja a ler os outros evangelhos, porque eles vão se encaixando, apesar de terem propósitos distintos, eles vão se encaixando nas suas narrativas. E a gente vê aqui, no batismo do Senhor Jesus, que é contado em poucas palavras, os outros evangelhos tecendo outros detalhes que se juntam e que mostram a mesma realidade. E era isso que significava os céus sendo rasgados e o Espírito Santo descendo. Era a misericórdia, a graça e a bondade de Deus estendendo-se sobre toda a carne. Mas o segundo ponto importante aqui, e que mostra esse momento escatológico, e está diretamente ligado ao outro, que é a descida do Espírito Santo. Esse é o segundo sinal presente no batismo do Senhor Jesus. Essa descida do Espírito Santo sobre ele simbolizava a unção divina de Jesus para o seu ofício messiânico. Se vocês não estão esquecidos, no passado os reis eram ungidos por Deus para exercerem o seu ofício régio.
O Espírito Santo descendo sobre ele indicava o preenchimento completo do Espírito, equiparando Jesus para o seu ministério. E mais uma vez uma pergunta, a mesma que nós fizemos anteriormente: será que era necessário o Senhor Jesus ser equiparado para o ministério? Receber o Espírito Santo? Abra Lucas 4, verso 1. Olha o que a Escritura vai dizer. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Jesus é aquele que tem a plenitude do Espírito. E é isso que essa descida demonstra. A ideia aqui em Lucas de cheio tem o sentido de ser completo, totalmente preenchido. E apesar da Escritura usar essa palavra para crentes comuns, quando ele se refere a Cristo, sabemos que ela é literalmente o que significa. Por quê? Porque o Espírito Santo leva o nome de Cristo também. Ele tem a plenitude do Espírito, porque Ele é Deus. Romanos capítulo 8, verso 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, que é o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 10 e 11, ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, o Espírito Santo, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. O Espírito Santo pertence a Cristo, é o seu Espírito, da mesma forma que é o Espírito de Deus. Segundo a nossa teologia trinitariana, o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. E eu não vou aqui entrar teologicamente nesse conceito, mas gostaria de dar duas citações aqui importantes. Uma de Agostinho, quando ele diz assim: o Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em vínculo de amor. Havia necessidade disso, porque por causa da sua natureza humana, dele ser revestido, apesar de já ter o Espírito ser dele. Isso deveria ser evidenciado como a sua ressurreição também. É inquestionável, não tem como se questionar, é evidência. João diz lá na sua epístola: testemunha ocular, eles viram com seus olhos. Ele tinha a plenitude de Deus, porque ele era Deus. Ele tinha a plenitude de Espírito, porque o Espírito Santo de Deus é procedente dele. O credo atanasiano, ele diz assim: a fé católica, e aqui no caso universal, consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito, igual a glória, com a eterna majestade. E nessa trindade nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor, porém todas as três pessoas são coeternas, iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a trindade na unidade, a unidade da trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Ele recebe o Espírito, por isso que ele dá o Espírito a quem ele quer, porque é dele. Porque o Espírito Santo também é Deus.
William Hendricks, em relação ao filho, ele faz o seguinte questionamento para elucidar essa situação. Ele diz assim: não era ele, ainda é e sempre será divino? Portanto, não necessitando de nenhuma unção especial do Espírito Santo para habilitá-lo a realizar a sua tarefa? E ele mesmo responde em seu comentário: o Filho Divino, ao encarnar-se, assumiu a natureza humana que precisa e pode ser fortalecida. Assim, aquela unção o qualificou como mediador divino e humano, habilitando-o a funcionar em seu ofício tríplice de profeta, sacerdote e rei para a salvação do povo de Deus e glória da Trindade. No judaísmo, acreditava-se que o Messias, na era escatológica, seria provido com o Espírito Santo, e a evidência está aqui. E essa evidência, ela é predita, profetizada, falada em toda a Escritura. Abra o Salmo 45, verso 7. Ele diz assim: amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Abra Isaías capítulo 61, verso de 1 a 3. Veja aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito cabretado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Algumas centenas de anos esse profeta disse isso. Alguns séculos anterior ao momento de Lucas 4:18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque o Senhor Jesus era reconhecido como um mestre. E quando um mestre chegava na sinagoga, era dado o livro da lei, somente ele poderia ler. Os mestres na igreja, somente eles poderiam na sinagoga ler o livro da lei e trazer naquele momento, vamos dizer assim, de culto, uma palavra. E geralmente era isso que eles faziam. Então ele dava para esse mestre lia e aplicava aquele texto da Escritura ali à vida da igreja. E o Senhor Jesus chega ali na sinagoga, é-lhe dado um lugar para ele falar, ele lê o livro da Escritura e diz assim: tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos dele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Ele está dizendo: eu sou o Messias. A evidência dessa unção com o Espírito Santo apontava ele como Messias e como Filho de Deus. E nós não podemos considerar que essa manifestação da Trindade, no caso do Espírito Santo, e aqui eu quero abrir um parêntese, por meio de uma pomba, um animal irracional. Eu não vou entrar aqui na estrutura dos versos onde essa comparação se encontra, mas teologicamente isso é incabível, ao meu ver. Eu estava pegando o texto latino, né? Vocês sabem, eu sou professor de latim, apesar não exerço, né? Já esqueci muita coisa, mas eu peguei a Vulgata para dar uma olhada. E o que nós temos muito próximo dos textos antigos, gregos e hebraicos, é a Vulgata. Mesmo porque
o latim e o grego são línguas de declinação. Então eles seguem os mesmos princípios sintáticos, né? E na estrutura latina, ela não tem uma ordem como a língua portuguesa, né? Por ser uma língua de declinação, o que vai dizer a função da palavra numa frase é a sua terminação final, os seus sufixos, né, que a gente chama na língua portuguesa. Vai dizer se é um sujeito, se é um predicado, se é e assim sucessivamente. A função que ele exerce na frase. Quando eu peguei o texto latino de Lucas, porque Lucas ele diz assim que o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba. E ali é interessante porque dentro da estrutura latina você tem estruturas, vamos dizer assim, sintagmáticas, ou seja, blocos de palavras, onde você tem um substantivo, um adjetivo, um substantivo, um advérbio, palavras que estão ligadas. São blocos de palavras. E nessa estrutura, forma corpórea está ligada ao Espírito Santo. Então, numa sintaxe latina, ele está dizendo que o Espírito Santo está em forma de corpo, como uma pomba, ou seja, ele desce em forma de corpo humano, mas desce como se desse uma pomba, provavelmente, creio eu, de braços abertos. Quando a pomba ou qualquer animal, vai pousar, ele pousa com os braços abertos. Eu não vou entrar aqui na questão da estrutura, porque existem muitos teólogos que acreditam que o Espírito Santo foi ali materializado numa pomba. Mas assemelhar o Espírito Santo a uma pomba é incomum até mesmo no judaísmo, apesar de haverem comparações. Lá em Lucas, capítulo, deixa eu abrir aqui, 3, se eu não me engano. Lucas 3, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Na minha percepção, e até mesmo dentro do texto latino, o que está sendo comparado aí é a forma como a pomba desce. Há uma comparação assim: o Espírito Santo desce como se estivesse descendo uma ave, e provavelmente de braços abertos. Aqui no texto de Lucas, dá a ideia que era em forma de corpo, mas não de pomba. A comparação não era com o corpo, mas a forma como ele desce. Eu não posso teologicamente conceber o Espírito Santo tomando uma forma de animal, isso seria paganismo. Na mitologia grega, os deuses, principalmente Zeus, assumia a forma de animais, de touros, de pombas, de gavião, para enganar os homens. Se nós olharmos para a encarnação e percebermos que a encarnação já foi a humilhação de Cristo, ou seja, Deus se fazer carne, por estar em um corpo limitado e com aparência de pecado, o que não seria então o Espírito de Deus tomando a forma de um animal, que não tem entendimento, que é irracional, apesar da pomba ser um símbolo de simplicidade e pureza. Eu estou tocando nesse assunto porque sempre quando eu paro aqui, eu gosto de chamar a atenção dos irmãos para isso. Eu não posso acreditar que o Espírito Santo se materializou num animal, numa criatura. Isso está muito ligado ao paganismo. O paganismo era assim. E até porque isso está relacionado à idolatria. Abra Deuteronômio capítulo 4, verso 12. Veja o que a Escritura vai dizer. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Verso 15 a 17. Guarda, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem
esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem, mulher, de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus. Abra Romanos capítulo 1, verso 23. Veja o que a Escritura diz. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Apesar da pomba ser um símbolo de pureza e simplicidade, eu não posso crer que o Espírito Santo de Deus apareceria em forma de pomba. Eu entendo que foi somente uma comparação na visão da forma como a pomba desce. Eu sei que existem muitos teólogos que afirmam isso, mas pelo conhecimento que eu tenho, não porque eu seja maior do que eles, e nem sou dos que afirmam isso, mas pelo que eu entendo da Escritura, pelo que eu conheço da mitologia grega e do paganismo, nessa mitologia, eu não posso dizer que o Espírito Santo tomou a forma de uma pomba. Não dá, realmente não dá para você afirmar isso. Vai contra, e se fizermos vamos dizer assim, uma análise textual, a gente vai ver como no latim, que não dá para afirmar isso, como muitos afirmam, mas apenas uma comparação. Não podemos crer que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se materializasse num animal, numa criatura. Se a própria encarnação do Filho é considerada como uma humilhação, como um rebaixamento, por causa da natureza pecaminosa do homem, o que falar de um animal que não tem alma, que não é eterno e que não tem raciocínio? O homem foi criado à imagem de Deus, e eu creio que a forma como o homem foi criado foi uma forma em que Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, era a forma em que o seu Filho iria habitar eternamente. E por isso que o homem é a excelência da criação, porque ele é a imagem de Deus. É a imagem de Deus. Matthew Henry nos diz o seguinte, fechando esse segundo aspecto escatológico aqui, ele diz assim: quando pudermos ver o céu aberto para nós, então perceberemos o Espírito descendo e trabalhando em nós. A obra de Deus em nós é a evidência mais segura da sua boa vontade para conosco e daquilo que Ele prepara para nós. Ou seja, quando estamos conscientes daquilo que Deus fez em nós por meio de Cristo, da nossa salvação, os céus se abrindo, nós vamos ver claramente o Seu Espírito trabalhando e nos moldando a imagem daquele que é o nosso irmão maior, o nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que temos como não somente o Senhor das nossas vidas, mas como alvo da nossa santificação. E o terceiro aspecto seria a declaração do céu, sendo o sinal escatológico final, a declaração de Deus a respeito de seu Filho, a respeito dele.
E nós vamos parar por aqui. Nós vamos dar continuidade a esse terceiro aspecto. E vamos ver o terceiro aspecto no próximo domingo, dando continuidade assim à exposição do livro de Marcos. Mas perceba que todo o evangelho está aqui. O início desse evangelho, o fundamento dele está aqui. E o alvo dele é a pessoa de Cristo. O alvo dele é Cristo. Por isso Paulo vai falar que é tudo para ele, por meio dele. E a ele seja toda a glória sobre os séculos dos séculos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E te pedimos que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando os nossos corações, nesse primeiro momento do livro de Marcos, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que todo esse evangelho, Senhor, possa caber dentro de nós, dentro do nosso coração, e possamos ser instruídos, ó Pai, e assim, Senhor Deus, edificados para a vida eterna, na certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele se tornou e daquilo que Ele é em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.